Agora a gente vai conversar com o senador Marcos Duval, ele que é do Podemos do Espírito Santo e é integrante suplente da CPI da pandemia. Eu agradeço a sua participação conosco aqui no Visão, senador. Nós estamos todos na expectativa desse habeas corpus, esse pedido que foi feito pelo general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O senhor considera que esse habeas corpus é uma estratégia ideal para ele enfrentar a CPI, né, onde ele seria ouvido como testemunha? Olha, boa tarde a todos. Na minha opinião, a CPI está seguindo um caminho muito perigoso, assim, um caminho que claramente se vê movimentos políticos, não um movimento investigatório para chegar realmente a conclusões se houve atraso, por que houve atraso. Então, na oitiva que teve com o Fábio, de ter feito ali no final um pedido de prisão para ele, isso mostrou um desequilíbrio até do próprio relator e a CPI não pode caminhar para esse caminho. A CPI tem que ir para decisões muito equilibradas. O presidente da CPI, Omar Aziz, foi perfeito na colocação dele, não acatou o pedido de prisão. Então, isso acaba até atrapalhando as próximas oitivas, com o próprio Pazuello. Por quê? O Pazuello é um general, ex-ministro da Saúde, ele, de repente, está numa posição que o relator pode dar uma voz de prisão. Então, a gente tem que ter muita cautela, a CPI não pode ser usada dessa forma, nós temos que ter, como eu disse de novo, decisões equilibradas, ponderadas, até para facilitar que outros estejam lá à disposição para ajudar a CPI, né? Eu acho que é esse que é o problema. Eu acho que essa oitiva com o Fábio foi péssimo para ambos os lados, tanto para a CPI como também para o próprio governo. O Fábio claramente se colocou uma pessoa que estava muito magoada com o governo e buscou a Veja para fazer um desabafo no momento de desequilíbrio emocional, e depois desse desabafo, desse desequilíbrio emocional, veio a razão, né? Saiu a emoção e veio a razão, e quando ele sentou na CPI, ele já estava mais racionalizado, e aí começou a confrontar com as falas que ele teve com a revista. E aí pareceu, em muitas vezes, essa questão dele estar mentindo ou falando de forma diferente do que fez na revista. Por isso que a emoção é um perigo. Por isso que eu condeno aqui a posição também do relator de estar com muita emoção na posição que ele está. Ele tem que estar com mais racional prevalecendo, como foi o presidente Omar Aziz, que com muita racionalidade conseguiu ponderar os fatos. Então, acho que a CPI tem que seguir de forma muito equilibrada para a gente conseguir ter um resultado como a sociedade brasileira quer. Senador, voltando à questão do habeas corpus de Eduardo Pazuello, esse gesto dele requerer o habeas corpus e da AGU entrar também com esse pedido, né, com relação a esse habeas corpus para que ele permaneça calado na CPI, isso não pode passar uma mensagem para a população que hoje está acompanhando os trabalhos da CPI de que Eduardo Pazuello seria culpado? Olha, até pode passar, mas toda ação há uma reação. Então, o que aconteceu na CPI, com toda certeza, botou como uma decisão esse movimento da AGU. Não tenho dúvida, porque como é que vai colocar um general, ele ainda é um general, numa posição tão delicada como essa? Então, é natural que, diante de todas essas instabilidades emocionais que está tendo dentro da CPI, ele tome um caminho que possa preservar ele como pessoa, ele como instituição do Exército e ele como ex-ministro. Na minha opinião, eu acho que ele deveria ir, porque ele também não tem, ele tem que ter esse enfrentamento, mas também acho que o relator tem que estar mais ponderado e equilibrado para que as perguntas sejam mais sensatas, mais diretas,
sem muito objetivo político. Esse que é o problema. O senhor acha, então, que a atitude do relator Renan Calheiros é que pode ter levado o general Pazuello a tentar se prevenir com esse habeas corpus? O senhor considera que haja exagero nos questionamentos do relator Renan Calheiros? Com toda certeza, eu não tenho dúvida disso. Se nós tivéssemos, como eu estou repetindo, desde o início, né, um relator ponderado, um relator que não tivesse com esse sentimento de ou vingança, ou sentimento de palanque, seja o que for. Eu acho que o Renan Calheiros tem uma história longa no Congresso, eu acho que ele poderia estar mais racional e tratando todos de forma igualitária, como tratou o Mandetta, como poderia tratar o Flávio, quer dizer, tratando todos de forma muito equilibrada, para que não intimidasse os próximos. E, com certeza, o Pazuello está tomando essa decisão numa análise do que aconteceu com o Flávio, não tenho dúvida disso. Fábio, desculpe, corrigi o senhor. Fábio. Sim. Fábio. Muito obrigada, senador Marcos Duval, suplente na CPI da pandemia, pela entrevista aqui conosco no Visão CNN. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos.